gente, tudo bom? Eu sou a Paula Berrenkamp, sou advogada trabalhista e hoje eu vim responder uma perguntinha da Michelle, que é quais são os cuidados que o empregador tem que ter agora nesse período de pandemia. Bom, gente, os cuidados são basicamente os que para que não incorra em penalidade, né? Todas as medidas provisórias editadas pelo governo agora nesse período e as decisões do STF também modulando alguns efeitos ou dizendo como tem que ser feito, tem que ser respeitadas pelo empregador. Por exemplo, tudo que ele for acordar com o seu empregado, diferente do que vinha sendo feito, tem que obrigatoriamente ser feito por escrito para a garantia das duas partes. O empregador que guarda os acordos e as mudanças no contrato por escrito, ele se incomoda muito menos, isso é uma atitude preventiva. E ele tem que levar para homologar no sindicato daquele empregado, tá? Dependendo da categoria profissional, e preferencialmente, sempre que possível, dependendo da importância do que está sendo negociado com o empregado, tentar fazer via acordo coletivo, tá? Com o sindicato. Envolver o sindicato nesse tipo de negociação, neste período, vai facilitar muito, vai evitar dores de cabeça futura por esse empregador e de discussões na Justiça do Trabalho posteriormente que vão causar uma perda grande monetária para ele. Então, no momento que ele tem o aval do sindicato para os seus atos com relação ao seu empregado ou a todos os empregados, vai depender do que ele está fazendo, vai reduzir muito ou total a chance de ele ter um problema futuro e aquelas dores de cabeça que a gente sabe que os empregados têm, principalmente com as ações depois na Justiça do Trabalho. Basicamente é isso, porque ao cuidar com as determinações que estão nas medidas provisórias e com os cuidados que já se devia ter desde sempre com base na CLT, esse empresário, esse empregador não vai estar sofrendo as penalidades, que são pesadas, são multas altas, e assim ele vai conseguir preservar também a saúde financeira. Os empreendedores, empregadores, hoje em dia, eles têm várias medidas que lhes favorecem nessas medidas provisórias, porque, primeiro, que não está sendo proibido demitir, então realmente tem empresário que não tem condições e tem que demitir, ou todo mundo e fecha as portas, ou parte dos seus empregados, e também a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, da redução do salário e da jornada, são todas medidas que o governo colocou aí para ajudar os empresários. Então, o que eu oriento? Que siga estritamente o que está ali. Se reduzir o horário e o salário do empregado, por exemplo, não pede para ele trabalhar além disso, senão vai sim ter que pagar o salário integral e ainda penas previstas em lei, previstas num acordo coletivo, numa convenção coletiva. Então, a ideia é sempre minimizar os problemas futuros e, preferencialmente, ter uma equipe jurídica especialista em direitos trabalhistas, auxiliando isso para evitar impactos em reclamatórias trabalhistas no futuro, depois disso, porque se fala muito já no meio jurídico que vai atolar o Poder Judiciário de reclamação trabalhista, de ações de indenização na área civil em função da pandemia. Isso é lógico que vai ser relativizado em função de uma época que ninguém sabe direito como agir, mas onde tem medida provisória valendo e que tem força de lei, existe previsão, tem que ser cumprida e não vai poder ser alegado que era pandemia e que eu agi diferente do que está na medida provisória porque eu estava numa situação difícil, tá, gente? Então, olho vivo, procure seu advogado trabalhista de confiança ou acione o seu departamento jurídico na sua empresa para que seja feito tudo certinho e as medidas sejam tomadas de forma preventiva, evitando lides no futuro, tá? Um abraço, até a próxima!